Muito obrigado, boa noite a todos, bom ano, que acho que já foi quase há um ano que a gente se viu, né? Pelo menos no ano passado. Ora bem, então hoje o tema que nós vamos tratar é tão somente este. E este tema acaba por ser uma evidência de que o Espiritismo é realmente uma ciência. E uma das formas de o demonstrar, por caricato que possa parecer àqueles que olham para a espiritualidade de uma forma mais mística, é exatamente com a ferramenta de que se serve o Espiritismo para estudar as outras dimensões, o futuro do Espírito, a origem, a natureza e o porvir dos Espíritos. E vou-vos demonstrar porquê. Porque se estamos no domínio da ciência, cumpre-me de facto demonstrar. Eu vou tentar seguir o caminho de Kardec, baseando no método científico, seguir o caminho de Kardec. E depois projetar, também no método científico, também se fala na continuidade das novas experiências, novas perguntas, o que é que hoje em dia, em termos de mediunidade, as interrogações que se põem e o que é que há de novo. Então, comecemos mesmo no princípio. Ora, no princípio, nós devemos dizer isto. Não é por acaso que eu vos pus este ecrã que tem ali um telescópio, é um telescópio espacial, o Hubble, que o que é que ele faz? O Espiritismo põe-se de um lado, a fazer do olho do observador, e através do telescópio, que é a mediunidade, tenta observar aquilo que não se vê, as outras dimensões, para onde vamos, etc. Então, podemos nós dizer que, fazendo assim uma analogia, que a mediunidade está para a ciência espírita, tal como o telescópio está para a astrofísica. E esta metáfora é realmente muito profunda, porque é mesmo assim. Nós falamos da astrofísica ou da astronomia, né? Pega-se na luneta, observa-se uns planetas e tal, muitas vezes de forma indireta, vê-se qual é que é a cor do planeta e deduz que metais têm, etc. por aí adiante. E é ciência, não é? É uma ciência de observação. Também a mediunidade assim é. Nós, perante uma mensagem mediúnica, um ato mediúnico, estamos a observar o que é que está a passar do lado de lá. Ok. E isso logo vem dito, por exemplo, neste livro, que é uma pena que este livro não esteja inserido no que chamamos codificação básica. Okay? Codificação básica, alguém depois da morte de Kardec, talvez para ajudar ao aprendizado, resolveu escolher da obra de Kardec apenas 5 livros e considerou-os que isto seria uma base. Mas agora ponham-se no lugar de Kardec. Este livro, por exemplo, é escrito em 1859. Antes de 1859, o que é que ele escreveu? Escreveu a primeira edição do Livro dos Espíritos, que só tinha 500 e poucas perguntas. Hoje, a que temos aqui, tem 1019. Ok? Logo a seguir, isto é 1857, logo a seguir, em 1 de janeiro de 1858, ele começa a publicar a Revista Espírita. Bom, consideramos que a Revista Espírita é um jornal, pronto, enfim, tinha montes de coisas, não é bem um livro e tal. Mas nesse mesmo ano ele escreve uma publicação, nós vamos falar dela aqui, que tem a ver com a mediunidade, que eram umas instruções para as reuniões mediúnicas, porque realmente ele estudava o Espiritismo com a mediunidade, aquilo estava toda a gente a interessar-se pelo assunto, e ele resolveu escrever um livrinho, que são umas instruções que são o antecessor do Livro dos Médiuns. Eu vou-vos explicar depois a história. E em 1859 ele escreve este livro. Reparai, para Kardec, ele nunca falou em codificação básica. Portanto, ele quando sai com este livro, ele sente necessidade de sair com este livro para definir o que era o Espiritismo, porque tinha sido, ele apropriou uma palavra que já existia em inglês, ok? E transferiu-a para o francês e deu-lhe uma justificação, apropriou. Claro que aquilo, as palavras novas são conceitos novos, há que definir. E então ele sentiu necessidade de escrever esta obra. Ok? Portanto, esta obra, porque é de uma natureza tão filosófica e tão básica, em minha humilde opinião, careceria de estar metida no que chamamos a codificação básica. Porque, vou-vos dizer, por exemplo, um exemplo. Diferença entre espírito e alma. Não encontrais no que é chamada a codificação básica, mas encontrais aqui. E há uma diferença. Estão a ver?
E não parece que seja assim uma coisa tão simples. Bom, mas voltamos. Neste livro nós encontramos duas definições. Uma delas é esta. Diz assim: o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Depois daqui deduz umas consequências ético-morais. Muito bem, então estão a ver. Portanto, ele logo define, logo de início da criação da doutrina, ele logo define. Se há algo de científico nisto tudo, é exatamente as relações entre nós e o mundo. É através de quê? Utilizando a tal luneta para observar o outro lado. Ora bem, posto isto, como é que ele fez? Olhai por aqui. Quando eu falo aqui o que é ciência, eu estou usando esse termo no sentido de ciência experimental. É essa ciência que possibilita nós tomarmos um remédio e ter a garantia de que esse remédio vai curar a nossa doença. Então, o que é ciência? É um conhecimento dos fenômenos do mundo. Por que não é conhecimento do mundo, e sim conhecimento dos fenômenos do mundo? A filosofia era um conhecimento racional da realidade. A gente pode colocar aqui realidade. Conhecimento dos fenômenos da realidade. Mas por que a ciência é o conhecimento dos fenômenos? Ficou uma coisa assim bem mais fraca, por assim dizer. Porque antes a gente tinha conhecimento das coisas. Agora com a ciência a gente avançou muito, só que a gente tem conhecimento só dos fenômenos da coisa. Eu não tenho conhecimento da coisa mesmo, daquele determinado objeto, de determinada parte da realidade. Eu tenho conhecimento apenas do fenômeno daquilo. Então, ciência é o conhecimento dos fenômenos do mundo que obedece um determinado método, um determinado procedimento. Esse conhecimento que é sistemático, que é seguro, universal, ele, para ser produzido, tem que passar por isso daqui. Uma observação, eu olho o nosso mundo, a realidade, os fenômenos que aparecem para mim, detecto um problema, lanço uma hipótese, hipofraco, hipotérmico, estou com hipotermia, estou com a temperatura baixa. Hipótese, eu tenho uma resposta, só que essa resposta é fraquinha ainda. É uma resposta, é uma possibilidade de resposta. Então, se eu tenho ainda uma possibilidade de resposta, eu não tenho uma resposta. Como é que eu vou conseguir a resposta? Fazendo testes. Depois desses testes, é que eu posso dizer se essa minha hipótese se transforma numa tese, se transforma numa resposta que vá resolver aquele determinado problema. Tá bom? E se eu gerar resultados que possam se tornar leis gerais e universais, aí, meu querido, eu tenho ciência. Ciência, pessoal, é objetiva, é independente de quem esteja fazendo. Ciência é todo o conhecimento dos fenômenos do mundo que passa por um determinado método, um determinado procedimento, para que a gente possa ter leis universais aplicáveis. Muito bem, e é isto que eu me proponho agora, pegar no fenómeno da mediunidade, e é só um fenómeno. Há outros, se a gente considerar todo o universo a obra de Deus, em muitos outros fenómenos, onde está também a mediunidade. E então, pegando na mediunidade, que é apenas um pequeno fenómeno do mundo, da grande realidade, que seja Deus, a obra de Deus, então agora vamos espetar-lhe com este método, que é o chamado método científico, e vamos observar. Eu vou tentar mostrar-vos como o Kardec foi fazendo, pegando no fenómeno da mediunidade, como é que ele foi evoluindo e passando por estes pontinhos todos. Ora bem, portanto, este método é chamado de método científico, tem várias fases, tem aquelas fases todas, mas tem
tem fundamentalmente duas fases. Começa numa primeira fase, que a gente observa, ele diz, observa-se um determinado fenómeno, depois fazemos umas perguntas e, pela razão, levantamos uma hipótese, baixo, né? Ele diz que ainda não se sabe se é verdade ou não. Estamos a tentar uma justificação que depois a seguir vamos sujeitar à experimentação para ficar em tese. Hipótese, se provar, transforma-se em tese, ok? Nesta parte o que é que intervém fundamentalmente? É a razão. Portanto, é uma parte filosófica, né? Filosofia, dizia o pai, considerado pai dela, o Platão, dizia que era pegar numa crença que se tem por verdadeira e justificar. Então pronto, nesta primeira fase a gente pega nos conhecimentos que tem e tenta, porque é que isto é um ato mediúnico? Porquê que é? Estão a ver? Ele estava a ver umas mesas a girar, uns sons e tal, e porquê é que é a intervenção dos espíritos? É isto que a gente vai observar, ok? Portanto, vamos entrar nesta primeira fase filosófica, que tem estas três fases, é o observar, o perguntar e as hipóteses. Depois faz as outras. Ora bem, e isto mesmo é uma convocatória do Espiritismo, e ele, Kardec, logo o põe cá de fora. Por exemplo, nesta obra, se vocês forem ali ao capítulo 19 do que é o Evangelho segundo o Espiritismo, vocês encontram lá, num capítulo diz, fé transformadora, encontram lá isto, no ponto 7 encontram assim, fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. E vem no Evangelho, por muito místico que vocês queiram ser, sobre o assunto, não é com a razão, ok? Então, se é com a razão, é com a ciência, vamos começar pela filosofia, observar. Então vamos observar o que é que Kardec, que observações ele fez. 31 de março de 1848, em Hydesville, dos Estados Unidos da América, manifestações de forças inteligentes intervindo no plano físico assinalam o surgimento do espiritismo através da fenomenologia mediúnica. A seriedade desses acontecimentos teve imensa repercussão até mesmo na Europa. Os fenômenos ocorreram numa tosca cabana, residência da família Fox, adeptos da Igreja Metodista. Ora, isto é o princípio do Espiritismo. Nos Estados Unidos, estas irmãs começaram numa cabana de madeira, sentiam uns golpes e depois começou-se a investigar e verificou-se que, sem a presença das irmãs, aqueles golpes não aconteciam. E depois, tentando estabelecer um código com quem produzia os golpes, conseguiu-se um código. Então, se se consegue um código, é preciso que seja um efeito inteligente. Mas pronto, de qualquer das maneiras, isto quando chega a Kardec já tem uma evolução, entra nas mesas girantes. Isto é um bocadinho antes de Kardec, estamos a falar de 1848, ele começa a dedicar a estes assuntos em 1855, 56, é que ele se começa a interessar por isto. Pronto, mas a observação dos fenómenos, o princípio que interessou Kardec são este género de fenómenos. Portanto, e ele, a seguir havia que perguntar, quando ele se surpreende com isto, ele começa a fazer perguntas. No primeiro diálogo registrado entre as irmãs Fox e o espírito de um mascate de nome Charles Rosbach, usaram-se letras do alfabeto para a formação de palavras, mediante convenção de que a cada letra corresponderia a determinado número de pancadas. Estava, portanto, descoberto o processo adotado para as comunicações entre os dois números. Pode-se dizer que o fenômeno das mesas girantes, que se seguiu aos acontecimentos de Hydesville, preparou o advento do espiritismo, despertando o interesse dos homens de ciência, dentre eles o professor Ribard, ou Allan Kardec. Foi em 1854 que pela primeira vez ouvi falar das mesas girantes. Encontrei um dia o magnetizador, o Sr. Fortier, que conhecia desde muito tempo. Disse-me ele que já não eram somente as pessoas que podiam se magnetizar, mas também as mesas, conseguindo-se que elas caminhassem e girassem à vontade.
Estão a ver? Portanto, começaram lá uns fenómenozinhos, que depois chegou ao conhecimento de Kardec, não só os fenómenos dos golpes, dos sons e tal, de efeitos físicos, mas também já as mesas a girar, e ele, com os conhecimentos que tinha, com os amigos dele, não, isto pode ser o magnetismo, porque havia os magnetizadores e tal, pode. Mas o problema, ele ao fazer as coisas, mas espera aí, mas isto é que parece que há aqui um efeito inteligente, é que do lado de lá respondem, se eu fizer uma pergunta, se for uma coisa fortuita, ninguém me vai responder a isto, mas se eu faço isto e depois vem e eu torno oi, espera aí, há aqui um efeito inteligente, há aqui alguém a utilizar uma inteligência que eu não estou a ver, ok? Portanto, mas ele considerava a possibilidade, magnetismo, sim, é possível, mas calma lá, porque há aqui um efeito inteligente, se calhar há uma causa inteligente, então ele segue e levanta uma hipótese. Como é que ele vai levantar a hipótese da causa inteligente? Vamos olhar. O fato não me pareceu radicalmente impossível. O fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, pode perfeitamente atuar sobre corpos inertes e fazer que eles se movam. No ano seguinte, o Sr. Carlotti, amigo de 25 anos, me falou dos mesmos fenômenos com entusiasmo. Foi ele o primeiro a me mencionar a intervenção dos espíritos. Tempos depois, fui convidado a assistir às experiências que se realizavam em casa da senhora Pleine-Maison. Aceitei imediatamente. Foi aí que, pela primeira vez, presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam. Assisti então a alguns ensaios muito imperfeitos da escrita mediúnica. Sem dúvida, havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Portanto, ele começou-se a perceber que os golpes não eram fortuitos e que até havia escrita, e a escrita já é um ato inteligente. Não é ato, quer dizer, é um ato inteligente, é preciso juntar o A com o B e o C e dar-lhe um sentido, né, para a outra pessoa perceber. Um efeito inteligente tem que corresponder a uma causa inteligente. E ele levanta a hipótese que, espera lá, isto afinal pode não ser só magnetismo, ou pode não ser mesmo magnetismo. Há aqui um conjunto destes fenómenos que se explicam porque há uma inteligência que eu não estou a ver detrás destes fenómenos. É a hipótese. Neste momento ele não sabia, não podia afirmar com garantia que assim era. Era hipótese. Estamos no terceiro passo do método científico. Portanto, esgotando a parte filosófica do método. Ok? Mas o método depois segue, depois das hipóteses começa. Então pegamos ter a hipótese, agora vamos sujeitar esta hipótese à experimentação, a ver se ela concai. Entramos na parte, digamos, científica, na fase científica do método. Tínhamos ali a hipótese e agora, o que é que segue a seguir? Segue-se experimentar, segue-se concluir da experimentação, vamos verificando, documentar, escrever as leizinhas que afinal regem o fenómeno ou não, fazer novas descobertas porque as coisas vão evoluindo, novas perguntas e seguir aprendendo. E neste processo a racionalidade tem que imperar. E neste manual de paranormalidade humana que ele escreve, que é eminentemente científico, é a primeira obra de caráter eminentemente científico. Ele escreveu antes desta, na codificação básica, escreveu o livro dos espíritos, que tem, digamos, as três vertentes, ou as duas, como queiram. Tem uma vertente filosófica e uma vertente científica, e depois tem uma vertente ético-moral, que são as consequências que se têm. Mas ético-moral é uma parte da filosofia. Muito bem. Portanto, mas ele depois escreve este livro, que sucede a um primeiro livro que eu já vos disse há pouco, que é o Guia Prático para as Reuniões Mediúnicas. Muito bem, e ele diz assim, no capítulo 20,
Na pergunta 230, ele diz assim: melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade de uma só teoria errónea. Quem lhe diz isto é este espírito Erasto. Ok? Portanto, ele disse: tens que pôr em dúvida tudo. Agora vai lá pôr a tua hipótese a sujeitar à prática, mas põe sempre em dúvida. Portanto, e não só o caráter de ciência do espiritismo também vem por outra característica. Neste processo todo, reparem, por exemplo, quando a gente, aqui, novas descobertas, novas perguntas e seguir aprendendo, significa que isto vai evoluindo e vai descobrir novas coisas, vão aparecendo novas formas de mediunidade, por exemplo, neste caso, da mediunidade, etc., que a gente já vai ver. E porquê? Porque exatamente o conhecimento humano, seja ele apenas filosófico, ou seja ele científico, evolui. O que nós sabemos hoje é mais do que Kardec sabia na altura dele. É natural, certo? Então, estamos sempre a evoluir. E ele próprio diz logo isto, que é uma característica desta doutrina, dizendo aqui na Gênesis, que é o último livro que ele escreve, ainda vivo, e que diz assim, capítulo 1, caráter da revelação espírita, na pergunta 50, se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto, falando do espiritismo. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Como qualquer ciência. O espiritismo vai ao lado das outras ciências. Se em algum momento houver uma outra ciência que justifique, que descubra algo, que seja uma verdade melhor que a que o espiritismo tem, o espiritismo muda. Ok? O espiritismo não é um dogma, não tem características de dogma. É uma ciência. Como ciência, nós temos que ir adaptando. Nós temos que ir eu dou-vos um exemplo. Relações homossexuais, digam-me lá se na codificação básica se isso é lá falado. Não é. Tem uma lei moral da reprodução e não fala nisso. Fala celibato e relações de sexos diferentes. Mas não fala nos homossexuais. Mas será que o espiritismo, que posição é que toma se chegar alguém aqui a um atendimento, ali com a Lourdes, por exemplo, e lhe falar nisto? Ela tem conhecimento suficiente para responder. É baseado exatamente na mesma lei da moral da reprodução. A moral da reprodução serve duas coisas, nós já falamos aqui nela, isso é só para recordar, serve duas coisas fundamentalmente, serve o amor e serve permitir que outros seres, dar um corpo a outros seres para encarnar. Ora bem, o celibatário não consegue cumprir a parte de dar um corpo ao outro, mas consegue cumprir a parte do amor se abdicar, ter uma família para ajudar. Jesus Cristo, Divaldo Franco, Chico Xavier, os Papas, desde que abdiquem não por egoísmo, mas porque se deem aos outros. Mas uma coisa é certa, nem sequer Jesus Cristo cumpriu a segunda parte da lei da moral da reprodução, ao ser celibatário, certo? Não há volta a dar, ok? Não há volta a dar. Qual é a relação que permite isso? É uma relação de sexos distintos. Pronto, mas é a única que pode permitir, que pode satisfazer as duas premissas, em simultâneo. Amor e reprodução. É a única. A de sexos idênticos, o que é que pode cumprir destas duas premissas? É a mesma que o celibato. Amor, sim. A reprodução, não. Se por acaso adotar um filho, é porque alguém o reproduziu. Certo? Então, o espiritismo que, no tempo de Kardec, ele não referiu, não é que não houvesse homossexualidade. De certeza que havia. De certeza. Só que não era um assunto... Exato, mas não era um assunto que ele considerou tão importante que naquele tempo, há 200 anos, e na sociedade francesa, devia-se vir vertido. Mas é um assunto existente. Mas o espiritismo tem indicações para o dar. Isto para vos dizer que não é estável. O espiritismo não ficou no congelador quando morreu Kardec. Ok? Nós temos que nos adaptar aos tempos e vou-vos dar evidências disso. Muito bem. Então, posto isto, vamos para a experimentação. Kardec já tinha levantado a tal hipótese, que isto podem ser, afinal, umas inteligências que eu não estou a ver e que estão a tentar comunicar comigo, e agora ele vai sujeitar esta hipótese à experimentação, a ver se assim é. Então vamos ver o que é que ele fez. Em 1856, passei a frequentar também as reuniões espíritas que se celebravam em casa do Sr. Rustam. Eram sérias essas reuniões e se realizavam com ordem. As perguntas fúteis haviam perdido todo atrativo para a maioria das pessoas. Quanto a mim, ia obtendo a resolução dos problemas que me interessavam
do ponto de vista da filosofia, da psicologia e da natureza do mundo invisível. Levava para cada sessão uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas. Entre os assistentes contavam-se físicos, matemáticos, estudiosos e cientistas das mais diferentes áreas do conhecimento humano. Todos formulando perguntas, aprofundando temas e questões. Mas eu fazia questão de submetê-la ao exame de outros espíritos, com auxílio de diferentes médiuns. O Espiritismo é uma ciência que demonstra experimentalmente a existência da alma e sua imortalidade. O diálogo ou intercâmbio mediúnico entre o mundo espiritual e o mundo corporal vem abrir uma nova era nos estudos espirituais. A sobrevivência da alma e a possibilidade dos espíritos se comunicarem está amplamente demonstrada pelos fatos espíritas, investigados com todo o rigor científico por numerosos e eminentes sábios e investigadores do século passado e deste século. As ciências tornam conhecidas algumas leis. O Espiritismo revela outras. Estão a ver? O que é que ele fez? Fez o mesmo que faz a astronomia. Por isso é que é uma ciência da observação. Como é que a gente chega à conclusão, na astronomia, chega à conclusão que há um determinado planeta que tem ferro, por exemplo? Volta-se para lá os telescópios e tal, e vem uma cor compatível com a reflexão da luz que, na gama de frequências, é que corresponde ao ferro. Ora bem, mas uma só observação, a gente pode sempre questionar, opa, foi só um indivíduo, o gajo estava com os copos, olhou para aquilo à noite e pareceu-lhe que aquilo estava... Mas, então o que é que se faz? Faz-se que vários telescópios ao redor do mundo observam para o mesmo lado e confirmam a mesma observação. Assim fez o nosso amigo Kardec. Ele não acreditou na primeira coisa. E então ele disse, fui sujeitar a vários médiuns a mesma questão sem eles saberem e chegou às mesmas conclusões. Exatamente como funciona a astronomia, como funciona uma ciência de observação. E daí começou a decorrer uma série de leis. Muito bem. Então, ele entra na fase seguinte de concluir. Como é que ele conclui? Vamos olhar para aqui. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao ser humano, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Atraímos os espíritos que se afinam conosco, tanto quanto somos por eles atraídos. Quando desenvolvido, o dom mediúnico que gratuitamente recebemos de Deus deve ser utilizado gratuitamente. O médium de elevados princípios morais, que encontra na vivência evangélica a sua conduta de vida, cumpre o exercício da mediunidade com trabalho e paciência, e a ele se dedica exclusivamente por amor. Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para diferentes fenômenos. Os tipos de mediunidade são tão variados quantas são as espécies de manifestações. A escrita manual é o mais simples e o mais completo meio de comunicação. É por este meio que os espíritos revelam melhor sua natureza e o grau do seu aperfeiçoamento ou de sua inferioridade. Portanto, ele tinha a sua hipótese, ele experimenta, verifica que aquilo até acontece em locais distantes, com diferentes pessoas, diferentes médios, e depois ainda chega à conclusão que, afinal, até tem umas nuances. É que, afinal, até qualquer ser humano tem algo de capacidade de entrar em contato com outras dimensões. Mas há umas pessoas que o têm de uma forma muito mais ostensiva. E ele resolve que o correto seria reservar apenas o termo de médium para essas pessoas. Certo que
todo aquele que de alguma forma sentir o contacto, a influência dos espíritos deve ser considerado médium. Mas, realmente, porque nós não temos duas palavras, ou dizemos assim, médios ostensivos e médios. Então, para ser mais curtinho, médios são aqueles que voluntariamente, ostensivamente, sem... Portanto, entram num estado alterado de consciência, mas não é nenhuma doença, não é nada do foro psicológico, podem, através de uma série de capacidades que eu fui estudando, verificava que podia ser a escrita, verificava que podia ser, isso chamava psicografia, ou a fala, a psicofonia, ou psicopictografia, desenhar, enfim. Portanto, ele foi vendo que afinal até havia uma miríade de capacidades. Montes, quase como as capacidades humanas. Muito bem, ele conclui isto. Então, depois de concluir, como se faz em qualquer ciência, vamos documentar as conclusões a que chegou. E ele documenta. E como é que ele documenta? Ele começou a publicar no dia 1º de janeiro de 1858 a Revista Espírita, na qual ele passa a fazer um estudo das comunicações mediúnicas, a responder à correspondência e também a atender os grandes debates que ocorrem entre os religiosos ancestrais e a doutrina nova que surge como o sol de um momento singular. A Revista Espírita se transforma na tribuna de iluminação do espiritismo para as consciências e de defesa também dos postulados doutrinários. Mas logo começaram as grandes perguntas, desde que o mundo espiritual vem sendo desvelado e a mediunidade é o instrumento pelo qual se pode chegar a essa realidade. Afinal, o que são os médiuns? Quais são as maneiras mais hábeis para evitar-se equívocos e, ao mesmo tempo, terá perigo o exercício da mediunidade? Para poder atender a essas muitas interrogações, Allan Kardec publicou um guia prático. Era uma espécie de manual didático, pois ele era um grande educador, para orientar médiuns e investigadores em torno de um fenômeno totalmente inusitado, totalmente desconhecido. É claro que a mediunidade sempre esteve presente em toda a historiografia da humanidade. Porém, vestida de mitos, de tradições, caracterizada por superstições, por cerimoniais, como mistérios dos santuários antigos ou como psicopatologias das doutrinas psiquiátricas nascentes no século XIX. Allan Kardec, então, vitimado pelas interrogações inúmeras a respeito de como se trabalhar a mediunidade, resolveu republicar o seu guia prático. Ampliou, aformoseou, retirou determinados glossários que estavam incompletos e ampliou para que se pudesse ter uma ideia da terminologia espírita. Veio a lume a mais notável obra de paranormologia humana. O Livro dos Médiuns, como Allan Kardec esclarece, é um guia, é um modelo e, ao mesmo tempo, é um estudo de tudo quanto diz respeito à fenomenologia. Este é o manual da mediunidade, da ferramenta que se usa do espiritismo. E vemos ali a história da documentação deste fenómeno. Começou, como vos disse, com a Revista Espírita em 1858, depois de lançar o Livro dos Espíritos, em 1857, em 18 de abril, que não é a versão que hoje temos, era uma versão mais curta, era metade do que é hoje. Ele começa, através da Revista Espírita, em 1 de janeiro de 1858, começa a pôr na Revista Espírita, como hoje se põe num jornal qualquer, o que é que tinha acontecido ali, naquela reunião mediúnica, e que mensagem é que havia recebido. Vocês vão lá e veem isso tudo. E depois, ainda em 1858, o fenómeno está a evoluir de tal maneira que ele sente a necessidade de escrever este livrinho, que é as instruções práticas para as reuniões mediúnicas, ok? E ele escreve isto em 1858. E só em 1861 aparece o Livro dos Médiuns. Digamos, ele queria que desaparecesse este. Podemos encontrar na internet ainda. Mas a ideia dele era que este manual, expandiu, e este era o grande manual científico do uso da luneta, da nossa luneta.
Ok? Mas não ficou aqui. Ainda em tempos de Kardec, continuando na Revista Espírita, se vocês forem a abril de 1864, veem lá um artigozinho com este título: Resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, não é? E que aquilo foi tão importante que ele até isolou esse artigo e fez este livrinho que também podem encontrar na internet. Portanto, estão a ver a documentação científica a funcionar sobre este fenómeno que tem características científicas. Aqui está. Depois da documentação segue-se as novas descobertas, porque isto continua a evoluir. Continua a evoluir. E agora começamos a aproximar dos nossos tempos. Então olhemos para as novas descobertas. Isto tem a ver com os nossos tempos. Now, according to science, when you physically die and when your brain stops functioning, that is it. That is the end. That's the end of consciousness. One day in the summer of 2002, Martha Copeland of Lawrenceville, Georgia, played back a sound recording she'd made earlier that day and heard the voice of her daughter Kathy disciplining her dog. That wouldn't have been so unusual, except that 6 months earlier, Kathy had died in an auto accident. In September 2005, Vicki Talbot of Bellingham, Washington, received a message on her answering machine from her son, Braden. Braden had been dead for over 4 years. In January 1994, Mark Macy of Boulder, Colorado, received a telephone call. The caller identified himself as a European psychologist named Konstantin Raudeva. This is Konstantin Raudeva speaking. Dr. Raudeva had been dead for 20 years. One day in October 1987, Claude and Ellen Thorlund of Sweden switched on their TV. Suddenly, this strange image appeared, and they quickly snapped it with their Polaroid camera. Only later did they learn that their friend Friedrich Jürgensen, a pioneering afterlife researcher who had died a few days earlier, was being buried at that very moment, 250 miles away. For more than a half-century, people throughout the world claim to have communicated with the dead using instruments of modern technology, such as tape recorders, radios, telephones, computers, and video systems. They call this phenomenon Instrumental Transcommunication, or ITC. Uma nova forma de comunicar. Não existia no tempo de Kardec. Não existiam gravadores, não existia televisão, não existia câmaras fotográficas. Hoje existe. E aqui está uma nova forma. Engraçado. Consegue encontrar uma semelhança com as pancadas nas vozes que hoje se apanham, sei lá, num gravador como este aqui, que é o meu instrumento de transcomunicação instrumental, de investigação. É a mesma coisa. Aqui era numa mesa e agora aqui é aqui na gravação, não é? Ou numa fita magnética, ok? Novas descobertas. Estamos outra vez quase a iniciar o ciclo da ciência. Novas descobertas, novas perguntas, que é o passo seguinte. Novas perguntas. Até esta devemos fazer. Esta fazem os espiritinhos. E o que foi, Clara? Recebi esta mensagem que seria do Teobaldo, mas com certeza não é dele. Ele nunca assinou só Teo. É que a tinta da caneta do médico tinha acabado. Pronto, não são bem estas perguntas. São perguntas um bocadinho mais sérias, mas podem ser estas. Então vamos ver uma seriedade de perguntas do nosso tempo. Olhem para esta. The most controversial and elusive of all spiritualist phenomena was ectoplasm. Ectoplasm is the substance allegedly produced by materialization mediums to give the spirits tangible form. The phenomenon was originally reported in the 19th century, but its supposed occurrence became widespread in the 1940s and 50s. This is a kind of very mysterious substance which seems to be fluid, it seems to be liquid, it's even gaseous. It comes from bodily orifices and possibly the mind of the medium from whom it's coming, or perhaps even disembodied spirits. And
it turns into all kinds of things. It can turn into human forms. Tom Harrison's mother, Minnie Harrison, was one of the most renowned materialization mediums of the post-war period. Tom and fellow spiritualist Don Mackenzie have vivid memories of one particular séance that took place nearly 60 years ago. On the 6th of April 1946, we saw this ectoplasm coming from my mother, from her mouth, down to the floor, and then it made a big disc on the floor. And we're all saying, look at that. Look at that ectoplasm, as much ectoplasm. Look at it all building. And it started to build up in a column of white ectoplasm. And I could see there was a face in the top of it. But then 2 hands and arms came from this cylinder, this column, towards me. So I automatically put my hands out, and it turned out to be Aunt Ag, who had passed over to the spirit world in 1942. And she took hold of my hands with hers, which were quite warm, and in this hand, in my right hand, she put 4 carnations, grasped my hands together and said, "For you." Isto prende hoje a comunidade científica. A ectoplasmia, ou o fenómeno das materializações mediúnicas, ainda hoje, passados 200 anos, nos surpreende e põe as cabecinhas dos cientistas à volta, com estas dúvidas. Uma coisa é, estão aqui fenómenos, e agora, o que é isto do ectoplasma? Já há bastantes justificações, mas lá estão as novas perguntas do nosso tempo, embora este fenómeno não é assim tão novo. Até ainda é mais velho que a transcomunicação instrumental. A transcomunicação instrumental já se aponta para que seja um fenómeno de mediunidade física. Parece ter todas as características de um fenómeno de mediunidade física. Este também é, mas este ainda falta compreender-se muita coisa. E há muito mais para aprender, que seria entrarmos no último passo do método científico. Então vamos ver, por exemplo, como é que podemos seguir aprendendo, ainda nesta área. The big problem with spiritualism are the conditions of the séance. Not everyone can turn up, not everyone wants to turn up, not everyone agrees with the conditions, they're too dark. If you want to persuade most scientific audiences, you're going to have to produce records of things outside the walls of the darkened parlours. And these are crucial for persuading sceptical audiences of what's going on. Unlike contact made through mediums, this electronic method of trying to record the voices of the dead outside the séance seems to lend itself to scientific scrutiny. To date, those working with EVP have failed to convince the skeptics that their recordings are proof that the dead can communicate. EVP has been tried now for about 70 years, and they've all seemed to be on the verge of great breakthroughs. I mean, this promises. And the other side, as I said, would have all these great pioneers of radio, etc., and you would think that they themselves, if they were still interested in communicating, would have managed to devise a foolproof electronic method or whatever to do that. But again, it seems to be largely promises. But since those first eerie knockings at Hydesville, the exploration of spiritualist phenomena has expanded the ambitions of science and the boundaries of human knowledge. Pronto, meus amigos, esta era a viagem que eu queria fazer convosco da mediunidade através dos vários passos do método científico para vos demonstrar que a mediunidade tem características científicas. Estarei à vossa disposição para qualquer pergunta que vocês queiram fazer. Muito obrigado.